tem na escola bíblica aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha quanta pouca gente. Quanta pouca gente. Olha que português bonito. Fala a verdade, hein? Irmão, você está gravando, corta essa parte aí e começa de novo. Já foi. Glória a Deus. Vamos começar de novo. Aleluia. Nós vamos falar hoje de um homem que no nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo, estamos falando de Apocalipse. E nós falamos de Elias no Apocalipse, que provavelmente ele será uma das duas testemunhas. Porque Jesus disse que ele virá para converter o coração dos pais aos filhos. Mas por que será que Deus escolheu Elias para voltar? Ele foi levado no roda-moinho, não viu a morte ainda, mas por que será que Deus escolheu Elias? Jesus disse que Elias era um homem com as mesmas paixões como qualquer outro. Foi um homem que pecou como qualquer outro. Mas Elias era um homem audacioso. Elias era um homem que eu posso dizer com uma extrema coragem. E Elias desafiava a Deus. Mas não a maneira de colocar ele na parede. Ó Deus, você vai fazer porque isso, você vai fazer porque aquilo, não. Ele desafiava a Deus com sabedoria. E não o desafio de encostar Deus na parede. Elias tinha tanta ousadia com Deus, que ele cria no Deus que ele servia. E todas as vezes que ele chegava em Deus, ele falava, para que haja diferença do Deus que eu sirvo e que os outros servem. Elias tinha um jeitinho especial de chegar para Deus, falar para ele, ó Deus, o Senhor faz porque o Senhor é Deus. Os outros não passam de outros, não são nada na tua presença. E quando eu começo a ver Elias, além dele ser um homem audacioso, também é um homem folgado. É, não é? Então, um profeta folgado nos dias de hoje é. Olha, que nem Elias eu nunca vi. Primeiro ele está no monte lá, eu turma vem consultar ele para que ele falasse com Deus, ele fala, vai lá você, lá, já avisa lá. Ele nem se levantava, ele esnobava, dá a impressão, não é? Aí estava subindo para capturar ele mandava cair fogo no céu, consumia todo mundo. Olha que intimidade com Deus, né? Você imaginou se fosse nos dias de hoje, não ia sobrar ninguém. Senhor, consome aquele meu inimigo, pá, cai fogo do céu, ia sobrar quem, né? Mas Elias era um homem, se você parar e ver, quem se compara a ele hoje? Será que nós podemos nos comparar a Elias? Será que nós podemos chegar e dizer que temos essa intimidade com Deus? Podemos ou não? Qual a diferença de Elias para nós? Sabe por que ele ainda não viu a morte? Será que é isso? Não. Elias, se você comparar ele com os dias de hoje, você vai perceber que ele é igualzinho eu e você. Ele tinha os mesmos defeitos, só que a única diferença dele, talvez para nós, era a maneira de como ele falava com Deus. De como ele se prostrava diante de Deus. De como ele entendia o poder que Deus exalava através da vida dele. Ele não duvidava do que Deus podia fazer. Pelo contrário, ele tinha certeza que Deus ia fazer através dele. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis. Primeira Reis 18, 21. Amém? Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Ele nos ensina que o povo de Deus não pode ficar dividido. Elias, a primeira coisa que ele chega para o povo e fala: você crê em Deus ou você crê em Baal? Se você crê em Deus, Deus pode mudar a sua história. Se você crê em Deus, Deus pode mudar tudo aquilo que está na tua mente, no teu pensamento, no teu querer, no teu agir. A primeira coisa que ele faz é direcionar a Deus. Levar você a entender que Deus é o único propósito e não te deixar dividido. Não deixar você como a onda do mar, que vai e volta e você fica dividido. Você não tem a certeza de que crer ou acreditar. O versículo 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Só se tinha ficado ele? A palavra diz que havia mais um monte ainda de profetas. Mas ele achou que ele era o tal. Ele era especial. Ah, morreu todo, só ficaram eu. Só ficou eu dos profetas de Baal. Não. Só ficou eu dos profetas, e os profetas de Baal ficaram 450. E naquele momento, o que ele estava dizendo? Só tem eu aqui para defender o povo de Israel. E o próprio povo de Israel ainda está dividido. Não sabe se crê no Senhor ou se serve a um Deus que não pode fazer nada. E Elias, ele vai comprar briga. Por quê? Mesmo no pensamento dele, ele estando sozinho, ele cria no que Deus podia fazer. Ele cria que Deus podia mudar a vida dele, a vida daquele povo, independente daquela situação. Ele sabia que o Deus que ele seguia era superior a tudo aquele movimento que estava acontecendo. Elias estava dizendo: não vá atrás de vento, não vá atrás de movimento. Você tem que acreditar e seguir um Deus verdadeiro. Aquele que tudo pode, aquele que continua fazendo milagre, aquele que não mudou. E o interessante é, meu irmão, você não quer levar a criança lá na salinha, por favor? O interessante é, no versículo 23, deem-se-nos, pois, novilhos, e colham eles para si um dos novilhos, e dividido em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Elias chegou ao povo e falou: traga uma oferta ao altar, que nós vamos entregar a Deus, e aquela que Deus a consumir, esse será o Deus verdadeiro. Será que nos dias de hoje nós teríamos a coragem de mostrar como Deus opera no meio da igreja? Ir lá, de uma maneira sutil diante de Deus, falar: Senhor, esse povo que tem que te conhecer. E numa outra nação que não conhece a Deus, tipo Irã lá, né? Será que teríamos a coragem para isso? E chegar e falar assim: olha, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. O Deus que vocês seguem pode fazer tão milagre? Pode. Então vamos preparar aqui algo, e aquele que Deus mandar fogo do céu, esse é o Deus a quem devemos servir. Qual é a passagem da Bíblia que diz que Deus tinha mandado fogo do céu? Tem muitas. Olha a ousadia de Elias. Quando eu falo que o homem é ousado, Deus tinha mandado fogo do céu em algumas outras áreas. Qual a parte da Bíblia que Deus manda fogo do céu? E Elias, com aquela ousadia: bom, se eu sirvo um Deus que tudo pode, um Deus que ressuscita morto, um Deus que faz um monte de milagre, que fala comigo e escuta sua voz, que criou os céus e a terra, tu quer ele mandar um foguinho? Você acha que Deus tinha falado com ele que ele ia mandar fogo? Ou foi Elias que decidiu fazer isso com Deus? O que vocês acham? Você acha que Deus já tinha falado com ele? É que nem Moisés. Moisés pega o fogo e marcha. Pega o